Esse tema eu acho extremamente impactante, Graziela. Cerca de 45% dos casos de demência são preveníveis. Ninguém fala isso, né? Não, e impacta quando a gente escuta um negócio desse, Sim. né? Quase metade dos casos de demência poderiam ser preveníveis. Como que a gente pode prevenir? Quais são os fatores de risco para a gente prevenir? Isso já foi bem publicado, né? Então, existem hoje 14 fatores de risco modificáveis para a demência, né? Ou seja, são fatores que, se trabalhados, né, a gente consegue evitar ou retardar um quadro demencial, né? Isso é científico, é publicação. Inclusive, eram 12 fatores, e agora, em julho de 2024, né, na revista The Lancet, saíram, né, na verdade, entraram mais 2 fatores de risco modificáveis para a demência. Vamos comentar um pouquinho sobre esses 12 fatores de risco modificáveis para a demência, já conhecidos, né? Hipertensão, Diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool, né? sedentarismo, Sim. falta do exercício, Falta de atividade física. Depressão. Eu sempre falo, né? Assim, depressão tem uma relação estreita, né, com o quadro demencial, Sim. né? Muitas vezes o idoso ele abre um quadro demencial com sintomas depressivos, né? E é um fator de risco aí também, né? Sim, que dá para ser controlado, dá para ser tratado. Sim. Né? A perda auditiva, o idoso que não escuta tem a chance aumentada de um quadro demencial. Isso a gente fala também diariamente no consultório, né? Que a perda auditiva, ela não só é fator de risco para queda, para depressão, como também é fator de risco para demência, né? E a perda auditiva leva ao isolamento social, muitas vezes. O isolamento social também é um dos grandes fatores de risco para a demência. Esse aí é um grande fator de risco modificável, né? A gente traz aí com a mesma importância de recomendação, né, para o idoso com relação a exercício, estimulação cognitiva, esse ponto aí, que é a socialização. É continuar inserido, né, na sociedade, né, fazendo parte dela, né? Sim, principalmente aquele idoso, aquela idosa que ficou viúvo há 10, 15, 20 anos e se isolou em casa. Então, percebe-se dia a dia, mês a mês, que a memória está ficando ruim, a funcionalidade está piorando, que acaba abrindo um quadro demencial por conta somente do isolamento social. Que a gente viu bastante na pandemia. Na pandemia. Vários idosos que tinham algo incipiente, algo leve, com o isolamento social da pandemia, muitos manifestaram aí de forma clara aí os quadros demenciais. Outros fatores, né, que são hoje documentados também, né, é a poluição, a baixa escolaridade. Baixa escolaridade, né, isso aí sempre foi, né? Sim. Aquela reserva cognitiva que a gente fala, né, para eles fazerem. Isso, quanto maior o intelecto, né, quanto maior a escolaridade, e quanto maior a reserva cognitiva que ele acumular ao longo da vida, isso aí também empurra o quadro demencial para frente, né? Traumatismo crânioencefálico, né, principalmente esses de repetição, e os 2 novos fatores de risco modificáveis para a demência, que foram incluídos agora em 2024, são perda visual e o colesterol elevado. E o LDL, colesterol, que é o colesterol elevado. ruim, né? Elevado. Isso. Então, esses são os 2 novos fatores de risco para a demência. E a gente percebe, dentre esses fatores de risco todos que a gente comentou agora, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, a falta de atividade física, como tudo está interligado, né? Então, de novo, aquela história que os pacientes estão cansados de escutar, que a gente fala toda vez em consulta. Alimentação, atividade física, a falta de contato com outras pessoas, de sair, de conversar. Tudo isso é fácil, entre aspas, é fácil de fazer. É fácil de controlar. É modificável. É modificável. Modificável, né? Por isso que é prevenível, né? Sim. Porque a gente sabe, o principal fator de risco para desenvolver um quadro demencial, um Alzheimer, por exemplo, é a idade. Esse é um fator de risco não modificável, certo? Agora a gente tem que atuar nos fatores de risco que a gente consegue modificar, né? Para quê? Para evitar a ocorrência de um quadro demencial ou retardar, adiar, jogar para frente. Não é todo idoso que vai ter uma demência, né? Então,
A demência não é algo inerente do Não. envelhecimento, Uhum. né? Então, em alguns casos, ela é prevenível, sim. A literatura fala cerca de 45% hoje, né, nos casos de demência, seriam preveníveis se as pessoas atuassem em cima desses 14 fatores de risco. Conseguiria minimizar muito os casos. É o controle dos fatores de risco para doença cardiovascular, a socialização, corrigir déficits sensoriais, A visão e a visão, audição. audição, super importante como forma de prevenir Como forma de demência. prevenir demência. Para aquelas pessoas, então, que possuem familiar com quadro demencial e que já ficam preocupadas, né? Será que eu vou ter, né? Porque minha mãe teve, tudo. São nesses fatores modificáveis que ela tem que atuar. Sim.